Olá, turma! Nossa aula de hoje vamos falar sobre a reprodução dos animais. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre a classificação dos animais invertebrados. Então, nas nossas aulas, a gente estava observando que os animais eles são divididos em vários grupos. Primeiro, eles são divididos em animais vertebrados, e em seguida em animais invertebrados. E esses animais se diferenciam pela questão da coluna, da ausência ou presença da coluna vertebral. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre a reprodução desses animais, de que forma eles conseguem se reproduzir para que possa gerar novas espécies e também para que não haja extinção desses animais. Então, vamos aqui ao seguinte. Os animais, eles conseguem se reproduzir. Então, como é que se dá a reprodução desses animais? Existem dois tipos de reprodução. Nós temos, mas o que é reprodução? A reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de originar outros seres com características semelhantes. Então, essa função tem como finalidade dar continuidade às espécies, impedindo que haja sua extinção. Então, é através da reprodução também que se dá a transmissão genética de pais para filhos. Então, é através da reprodução que a gente ganha características dos nossos pais, seja a cor dos olhos, seja o formato do nariz, seja o nosso tamanho, então, seja a cor da nossa pele. Então, tudo isso é transmitido através da reprodução por meio da genética. Então, a gente herda isso dos nossos pais. Há dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e assexuada. Então, a reprodução sexuada é a reprodução quando há dois seres vivos, um ser macho e uma fêmea, que vai dar origem a outro ser. No caso, nós participamos dessa reprodução sexuada. Já a reprodução assexuada é o único ser, divide-se e dá origem a outros seres. Hoje, especificamente, a gente vai ver sobre a reprodução sexuada, tá? Então, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de reprodução. Então, a reprodução sexuada, ela se dá origem a dois seres vivos de sexos diferentes para dar origem a um novo ser. Então, os descendentes desses seres são os únicos geneticamente diferentes dos seus progenitores. Existe a fecundação. O que é essa fecundação? A fecundação acontece com intervenção das células sexuais femininas e masculinas. Então, é necessário que haja uma célula do macho e uma célula da fêmea para que possa se reproduzir, certo? Então, a reprodução sexuada nos animais caracteriza-se pelo que a gente chama de acasalamento de um macho com uma fêmea, onde permite a fecundação. O que é essa fecundação? É a união do espermatozoide com o óvulo. Então, nós temos a união do espermatozoide e do óvulo. Isso dando origem a um novo ovo ou zigoto, tá? E essa reprodução, ela acontece internamente ou externamente. Então, quando a fecundação ocorre no corpo da fêmea, fora do corpo da fêmea, a gente chama-se de fecundação externa. Esse tipo de fecundação acontece geralmente em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta numa liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. Acontece isso a maioria com as rãs, com os sapos, alguns peixes também conseguem se reproduzir fora do corpo.
Na reprodução sexuada, os novos animais, eles podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, que são chamados de ovíparos, ou dentro do corpo de um dos pais, chamados de vivíparos, ou é o caso do homem. Então, o animal que são ovíparos, eles nascem de ovos. Temos exemplo da galinha, por exemplo, ela é um animal ovíparo. Por quê? Porque eles nascem de ovos. Temos os animais chamados de ovovíparos. Eles nascem de ovos, mas, diferentemente da galinha, que os ovos são desenvolvidos fora do corpo dela, os ovovíparos, os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe. No caso, nós temos as cobras. As cobras passam por esse desenvolvimento. E temos os vivíparos, que eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe. No caso, os vivíparos, através de uma placenta, desenvolve-se dentro do corpo da mãe, e os nutrientes para o desenvolvimento do embrião vêm direto do corpo dela. Nós nos reproduzimos, né? Somos classificados como vivíparos. Então, o tempo do embrião leva até a sua formação total, chamado de gestação. Então, cada animal tem o seu período de gestação. Tem alguns animais que demoram, se reproduzem mais rápido, e outros se reproduzem mais devagar. Então, nas espécies vivíparas, a mãe sempre supre o filhote de tudo que é necessário. Então, tudo que a mãe se alimenta é passado para o bebê através do que a gente chama de cordão umbilical. Então, quando ele passa maior tempo dentro da barriga da mãe, né, nas espécies, a maior parte, ele é desenvolvido por uma membrana chamada placenta, e essa placenta tem um cordãozinho umbilical, onde é levado o alimento para esse ser vivo. Já nos ovíparos, que são as espécies que reproduzem, o ovo se desenvolve fora do corpo da mãe, é necessário uma boa temperatura. É por isso, por exemplo, que a galinha, elas ficam muito tempo guardando aqueles ovos pela questão da temperatura. Ela, na verdade, está mantendo a temperatura para que os filhotes se desenvolvam adequadamente. E esse período, essa forma que ela fica, é chamado de incubação. Quando o filhote está pronto, né, no ovo, aí acontece o que a gente chama de eclosão. Ou seja, o ovo se abre ou se quebra, e aí nasce um filhotinho, certo? Na reprodução sexuada intervém o macho e a fêmea. O macho produz os espermatozoides e a fêmea produz os óvulos. Ocorre a fecundação, né? E a fecundação pode ser interna ou externa, tá certo? Essa é a reprodução sexuada. Para ela acontecer, é necessário que haja os dois tipos é necessário que haja macho e a fêmea para que possa se reproduzir, tá certo? Vamos ver isso agora, ver mais isso nas nossas conversas e, claro, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, beijos e até mais.